Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um estudo da palavra, um estudo bíblico. É interessante que, algum tempo na nossa vida, nossa caminhada como seguidores de Cristo, nós iniciamos o estudo da palavra, mas não há tempo e, digamos assim, não tem como marcar quando vamos parar de estudar, porque a palavra de Deus é inesgotável. Quanto mais nós a manuseamos, mais a buscamos, mas ela vai revelando coisas novas na nossa caminhada. Exatamente o que essa música que acabamos de ouvir, né? A comunhão em Cristo. Essa comunhão vai crescendo à medida que conhecemos mais a palavra de Deus, né? E nesse estudo queremos buscar responder uma pergunta que é mais ou menos nesse sentido: qual é a vontade de Deus para o seu povo? O que Deus pretende fazer com o seu povo? Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus que está dando, digamos assim, uma continuidade ao projeto de Israel. Não que Deus tenha esquecido Israel, não se trata disso, mas a igreja tem uma missão toda especial dentro desse projeto de Deus e nós somos a igreja de Cristo nos dias de hoje. Portanto, há uma responsabilidade na nossa caminhada nesse mundo, e quanto mais aprendermos a respeito disso, mais estaremos dentro daquilo que Deus espera do seu povo. Mas qual é a vontade de Deus para o seu povo? Depois a gente vai ver isso mais de perto daqui a pouquinho, porque o texto que nós vamos ler daqui a pouco, eu quero primeiro chamar Emerson aqui também para estar conosco, trazendo a sua palavra de saudação nesse momento. Vamos lá. Graça e paz, todos os irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, hoje com o livro de Tessalônica, capítulo 4. Então vamos para mais um estudo. Temos aqui também nosso irmão Fernando. Seja bem-vindo, nosso irmão Fernando, que o Senhor me abençoe nesse estudo de hoje. Seja bem-vindo. Amém, graça e paz a todos. É uma alegria novamente poder estar participando de mais um Anoitecendo nessa sala, falando de mais um capítulo da Palavra de Deus, neste caso, uma das cartas à igreja de Tessalônica. Então, vamos estar debruçando um pouco sobre essa carta. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura, então. Agora sim. Pode falar. Abrir nossas Bíblias e fazer a leitura do capítulo. Fernando? Perfeito. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila,
cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com estas palavras. Nosso estudo bíblico, então, com o pastor Arno Hibner. Texto muito oportuno para os nossos dias que nós vivemos e merece ser visto, nos debruçarmos sobre esse texto do apóstolo Paulo nessa carta aos Tessalonicenses, trazendo algumas verdades para o nosso dia a dia, né? Então, a pergunta que estamos fazendo aí, qual é a vontade de Deus para o seu povo? Bom, eu preciso dar essa resposta logo, mas vamos, ao longo desses próximos minutos, ver se isso é assim mesmo, né? A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. É o crescimento no conhecimento da palavra e nessa comunhão com Deus cada vez mais. É isso, com certeza, que está nas entrelinhas desse texto, né? Na maioria das versões das Escrituras, Paulo inicia dizendo, quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, ou então, finalmente, né? O termo usado no original traz a ideia de que Paulo está apresentando seu último assunto para essa carta. Parece um pouco estranho, pois esse capítulo é composto de 18 versículos, e além desses 18 versículos do capítulo 4, ainda tem o capítulo 5 todinho, de mais 28 versículos. Então ele não estaria, digamos assim, concluindo aqui, ao começar esse capítulo 4. Mas, na realidade, Paulo já tinha chegado à sua última divisão, digamos assim, a divisão principal dessa carta primeira aos Tessalonicenses. Então, existe sim uma maneira de viver e agradar a Deus nessa vida, da forma de viver, que nós efetivamente devemos considerar. E a igreja em Tessalônica efetivamente já estava vivendo isso, já estava fazendo isso, que Paulo diz isso no texto. Já havia atingido esse estágio, mas não poderia se acomodar. Paulo, então, os estimula a continuarem progredindo mais e mais nessa sua vida de comunhão e santificação, que estavam já, como disse, bem encaminhados nesse sentido. E essa maneira está diretamente relacionada com as instruções da parte do Senhor. Logo no versículo 2 do texto que nós vimos, nós detectamos isso, né? A palavra de Deus é fantástica para essa finalidade. Então, ela funciona como uma espécie de bússola, ou poderia ser também uma lâmpada, né? Uma lâmpada. A palavra de Deus mostra cada passo que devemos dar e mostra o caminho que devemos seguir. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, que é um dos meus versículos prediletos, ele deixa isso bastante claro quando ele fala a esse respeito, como é que isso funciona, como é que deve funcionar, como é que pode ser visto, né? Então, ele diz assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz.
eu vejo aqui no salmista dizendo essas palavras o seguinte: a palavra de Deus, ela me mostra cada atitude, cada ato que eu vou praticar no passo a passo da minha caminhada, né? Mas também mostra, como se fosse um farol bastante potente, me mostra o caminho lá distante, onde eu devo chegar. Então, tanto o dia a dia, tanto as coisas miúdas, né? Mas também, a grosso modo, aquele caminhar da vida que Deus coloca diante dos seus filhos, está dentro da palavra de Deus, nos mostra isso aí. Onde eu preciso chegar, ou devo chegar, e, ao mesmo tempo, cuidando das coisas mais detalhadas do dia a dia. Então, isso é interessante nós observarmos isso aí, né? Então, a palavra de Deus serve para essa santificação, cada vez mais aproximando-nos de Deus. Quando Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, ele certamente fala isso tendo sido inspirado por Deus para dizê-lo. Não vem, digamos assim, da sua própria capacidade, sua mente, mas ele vem e diz isso porque o Espírito Santo de Deus, que nele habitava, o inspirou para assim proceder. Então, nós somos, com essas palavras de Paulo, levados de volta àquilo que ele já disse na carta aos Romanos, quando ele escreve a carta aos crentes em Roma, né, no capítulo 12, versículo 2, principalmente, diz: não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. Então, ele está, digamos assim, tomando isso que já havia escrito lá na carta aos Romanos, trazendo aqui para os Tessalonicenses, né? Então, ser santo aos olhos de Deus nada mais é do que ser separado. Aliás, o termo quer dizer isso, separado para Deus, com um propósito que Deus mesmo estabeleceu. Então, é a oferta do nosso ser como um todo, inclusive do corpo físico. Quando ele diz no versículo 2, aliás, capítulo 1, versículo 1, capítulo 12 de Romanos, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, né? Ou seja, nós devemos entregar-nos aos cuidados de Deus por completo, sem reservas, abdicando dos prazeres e desejos carnais. E todas essas coisas que muitas vezes são coisas que nós até precisamos e usamos, mas não podemos nos tornar escravos delas. Fora aquelas outras que o próprio texto condena, as paixões carnais, sexualmente falando. E essa situação, portanto, é totalmente fora do propósito para aquele que é seguidor de Cristo. Mas, além disso, tem outras coisas tantas que nós necessitamos. Nós precisamos do nosso trabalho, do nosso sustento, nós precisamos do nosso alimento físico e também do nosso conforto, e tudo isso, nada disso tem demais, só que nós não podemos nos tornar escravos dessas coisas. Elas estão aí para serem usadas e não que nós sejamos usados por elas. Então, Deus é plenamente capaz de operar a santificação na vida de qualquer cristão. Ele deseja fazer isso, desde que nós, enquanto cristãos, estejamos dispostos a queiramos que tal processo efetivamente tenha lugar em nossa vida. Deus não força a barra, mas deseja contar com a aquiescência do seguidor de Cristo. Que encontre umas condições para que nós sejamos transformados e a nossa santificação ocorra. Isso significa mais comunhão, cada vez mais comunhão com o Senhor. Então, o que nós descobrimos? Para que essa santificação aconteça e continue progredindo, não nos é exigido que nós façamos isso sozinhos. Aliás, nem nos compete realizar essa obra por nós mesmos. Nós não teríamos condições de fazê-la. Mas o Senhor nos dá o seu Santo Espírito que em nós habita. Ele mesmo quer fazer esse trabalho funcionar. Esse Espírito que em nós habita vai ligar nossa mente e o nosso corpo num só propósito
de nos transformar. Transformar como? Paulo vai dizer isso no outro texto, de glória em glória. De glória em glória da sua própria imagem. Ou seja, paulatinamente, qual escultor trabalhando numa obra de escultura, passo a passo, ou como subindo degrau por degrau numa escada, uma escada que vai se alcançando até o topo, mas gradativamente, um degrau após o outro, nessa subida. A santificação, portanto, é um processo que requer renúncia do próprio eu para dar lugar à vontade de Deus. É um pouco difícil de entender isso? Talvez não. Eu preciso abrir mão dos meus interesses enquanto pessoa e deixar que a pessoa de Deus seja importante na minha vida. Primeiro, o que mais importa é a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Observe que logo após, Paulo, digamos assim, elucidou que o amor fraternal deve ser como um dever do cristão. Lá no versículo 9, ele fala a respeito disso. Ele exorta o pessoal de Tessalônica a continuarem progredindo no viver tranquilamente. De modo que é preciso continuar buscando bons relacionamentos. O que nos leva a um outro texto da Escritura, da Sagrada Escritura, que diz: segui a paz com todos e a santificação. Olha, outra vez santificação aqui. Lá de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, não é só Tessalonicenses que fala a respeito, mas Hebreus também nos mostra isso aí. Então, de acordo com a Bíblia, a santificação é um processo de limpeza que resulta na mais linda bem-aventurança. E é Cristo quem diz que, quando ele fala no Sermão do Monte, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí Hebreus vai dizer: sem a santificação ninguém verá a Deus. Em consonância, portanto, com aquilo que Cristo já disse lá no Sermão do Monte. Em outras palavras, Paulo afirmou aos Tessalonicenses que eles estavam no caminho certo. Vocês estão caminhando certinho. Mas é necessário continuar caminhando. Caminhando como? Em santidade e amor. Até quando? Até o fim. Quando será esse fim? Bom, aí tem um duplo viés. Esse fim pode ser a volta de Cristo? É uma possibilidade. Ou o fim da minha vida. Quando eu não estiver mais aqui, já tiver partido para a eternidade. Então, chegou o fim. Aí não tem mais crescimento em santidade, mais coisa nenhuma. Nem posso mais trabalhar para o Senhor. O meu crescimento, a minha preocupação em crescer, deve ser até o fim. Ou até o fim da minha vida, ou, se Cristo voltar antes disso, então até esse dia, quando Cristo vier. Então, ele está orientando os Tessalonicenses a continuarem caminhando em santidade e amor até o fim, até a vinda do Senhor. É obra de uma vida inteira que só será concluída por ocasião da volta de Cristo, como sintetizou Salomão, sábio Salomão, escrevendo os Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha, para entender o que Salomão está dizendo aí, precisa acordar muito cedo, bem antes de clarear o dia, para você ter uma ideia como é que funciona isso. Quando o dia começa lá no horizonte a despontar uma claridade, e você vai observando, e essa claridade vai aumentando, até que de repente o sol aparece, né? Aí se torna então um dia bem claro, porque o sol já se mostrou. É isso que parece que Salomão tem em mente aí. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E
Quanto a esse dia perfeito, que podemos entender a respeito disso, a Bíblia fala que nós aguardamos e haverá de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Eu tenho tentado explicar isso a meu modo de entender esse grande e terrível. Ele será grande para nós que cremos em Cristo como Salvador, porque a nossa redenção, então, será definitiva, completa, mas será terrível para aqueles que não creram, porque não haverá mais oportunidade de arrependimento. É condenação. Naquele dia, encerra toda e qualquer possibilidade de arrependimento. Portanto, grande para nós, maravilhoso dia, mas terrível para aqueles. Essa é uma interpretação particular minha, talvez haja outras, né? Mas quando isso acontecer, quando esse dia chegar, a partir desse majestoso dia, tudo será perfeito para nós que cremos em Cristo, pois as primeiras coisas pertencerão ao passado. Então, a expressão usada por Paulo aos que dormem, né, aos que já faleceram, foi a mesma palavra que Cristo usou quando se referiu à morte de Lázaro. Lázaro dorme, né? Então, confirmando a verdade bíblica de que a morte é um sono, um estado de completa inconsciência, conforme Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Portanto, a mesma voz que um dia despertou Lázaro do sono da morte, muito breve será ouvida por todos os santos e bem-aventurados, que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E que, se diz Paulo, ressuscitarão primeiro, no versículo 16 do texto lido, né? E assim, então, como Paulo acreditava que essa promessa se cumpriria em seus dias, ele está pensando que ia vivo quando Cristo voltasse, nós que estivemos vivos, ele tinha essa expectativa, essa esperança, né? Assim como ele acreditava, muitos, talvez, dos nossos dias, nós esperamos também que assim aconteça. Quem sabe será. Mas, como Paulo, como para ele não se realizou isso, talvez para nós também não se realize, né? E quando ele disse, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor, lá no versículo 17. Paulo tinha a expectativa e a esperança de que ele estivesse entre esses quando Cristo voltasse. Não aconteceu. Paulo já faleceu. E nós hoje estamos aqui. Cristo ainda não voltou, não sabemos quando voltará. Quem sabe seja nos nossos dias. Não há consolo maior do que este, de que a morte não é o fim, se apenas aceitamos em vida o chamado de Deus para sermos santos. Então, a morte não é o fim, é apenas uma passagem para outra situação. Um chamado que não nos deixa à mercê da nossa incapacidade, mas que nos acompanha o presente incomparável, digamos assim, a companhia e a forma de guiar constante do Espírito Santo que habita em nós. Isso é fantástico, nós podemos ter essa certeza, pois se cremos em Cristo, ou se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, então nós temos a certeza de que nós ressuscitaremos se já tivermos falecido antes da vinda de Cristo. E essas verdades devem estar bem firmadas em nosso coração. A morte não é o fim para aqueles que dormem no Senhor. É apenas uma pausa inconsciente, até que o doador da vida sopre novamente o fôlego de vida e recreie aqueles que pertencem a Ele e os desperte para a glória eterna. Quando ele diz, finalmente, irmãos, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Então, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, diz em Romanos capítulo 14, versículo 8. Então, ele continua dizendo, consolemos-nos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele termina esse capítulo 4 assim. Consolemos-nos, pois, uns aos outros com essas palavras. E Apocalipse 22, 10 diz, porque o tempo está próximo.
como disse ainda há pouco, eu não sei quando será, mas o tempo está próximo. É preciso que nós estejamos buscando mais e mais essa santificação. Então, qual é a vontade de Deus para o seu povo? A santificação. Porque nós somos chamados para sermos santos, separados, sermos servos do Senhor, trabalhamos por Ele e para Ele, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida e na vida daquelas pessoas às quais vamos anunciar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Maravilha de capítulo. Muitos ensinamentos, muito encorajador também. Acho que esse é um dos principais focos dessa fala de Paulo para a igreja de Tessalônica. E acho que esse é o foco dele, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele realmente quer deixar essa palavra de encorajamento, né, para os irmãos, e que nós podemos usar hoje, né, que essa certeza da ressurreição, do reencontro com Cristo, de que ser nosso conforto, nossa esperança, apesar que nossa carne acaba, qualquer probleminha já acaba perdendo esse foco, mas que a gente tem que estar sempre firmado na palavra e esconder a palavra realmente no coração para poder ter essa mente blindada para nos momentos difíceis lembrar que estaremos lá com Jesus. Fernando, algum destaque? Na verdade, todo o capítulo é um destaque, mas existem algumas palavras que o pastor mencionou que eu acho que para os irmãos, né, que estão nos assistindo e também aqueles que vão assistir, a palavra santificação. O pastor mencionou, né, que é um processo, mas quando começa a santificação na minha vida? Bom, parte desde o ponto em que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, onde eu deixo de ou seja, o meu eu deixa de governar a minha vida e agora eu passo a deixar que Cristo governe a minha vida. Então, dentro desse processo que dura quanto tempo? Até a minha morte ou até que Cristo venha, aí vai durar. E seremos santificados ou glorificados quando Jesus nos levar. Só aí que vai acontecer isso. Então, esse processo é uma caminhada. Vão ter queda, vão ter retrocesso, né? Você vai avançar 2 passos, vai retroceder 1, mas faz parte do nosso processo, do nosso viver. O importante é não parar de buscar a santificação, de buscar a Deus, de buscar na palavra de Deus as respostas, ou nesse dia a dia, buscar de Deus. Uma das coisas interessantes que Paulo menciona aqui nessa carta é que ele ressalta, né, a uma igreja como Tessalônica tudo o bom que ele estava fazendo e que não deixem de fazer. É difícil, é mais fácil reforçar, né, o que é positivo, que aqueles que já partem do negativo e tem que ensinar-lhe a serem positivos. A gente pode colocar como contraponto a igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, onde Paulo, embora eram muitos, mas você vê uma diferença gritante em relação à percepção que ele tinha ao falar da igreja de Tessalônica versus o que é falar da igreja de Corinto. Então, é interessante porque nossa igreja deve ver-se espelhada. A gente tem um pouco de Corinto, às vezes, em nossas igrejas, mas qual é o nosso desejo de ser como Tessalônica? É muito interessante porque a nossa igreja, a Pérola, é um pouco como Tessalônica. Em que sentido?
no convívio com os irmãos, nos preocuparmos uns com os outros, de colocar a mão e ajudar mutuamente. Então, características que nos levam a entender de que estamos indo por um bom caminho, já que Paulo reforça esse convite a continuar procurando de Deus, a procurar continuar assistindo aos irmãos, tal como eles vinham fazendo. Então, estamos indo por um bom caminho, acredito eu, mas a gente precisa continuar persistindo na oração, continuar persistindo na comunhão com os irmãos e principalmente comunhão com Deus, porque aí vamos ter as respostas necessárias para continuarmos nesse processo chamado santificação. Então, amados que estão nos assistindo, é uma carta que convida você a continuar se preparando todos os dias e dia a dia, junto com os seus irmãos, junto com os irmãos da igreja, a serem cada vez mais, para que possamos no final, já uma vez glorificados, possamos entrar, assim como o final da carta, né, desse capítulo, a entrar pelas portas, onde Jesus estará nos esperando, para dizer, pode entrar, meu filho, entra no seio do teu Senhor. Então, louvado seja Deus, porque esse é um convite, na verdade é um convite que Paulo nos faz, tanto para olhar a nossa igreja hoje, mas também para continuar neste processo sem decair a nosso semblante, né? Nosso ânimo, que está muito longo, que é muito difícil. Não. Continue, persista. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, persista. É a palavra de hoje. Seja persistente. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem uma parte que ele fala em questão sobre os mortos, versículo 13, 14 e 15, que eu achei bem interessante, que é a questão de não nos lamentarmos como lamentam aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não conhecem o verdadeiro destino de todos nós. Às vezes a gente perde um familiar, um amigo, no meu caso, meu avô, por exemplo, ele faleceu, antes de falecer ele aceitou a Jesus. A gente não acaba, eu no momento não entendia, mas hoje eu já entendo. Já fui para alguns velórios, né, de pessoas que eram cristãs e é muito confortador a paz que transmite o lugar. Assim, contrasta com aquele lugar em que as pessoas não conhecem a palavra, não sabem o destino, acabam se perdendo. É desesperador, porque realmente é desesperador a gente ter aquela sensação de nunca mais ver aquele amigo, aquele familiar querido. E aí Paulo fala sobre isso, para que a gente não se entristeça, assim como aqueles que são ignorantes se entristecem. Aqueles que não conhecem a palavra, né? Não, se entristecem também, não, se esperam também, que isso a gente possa tomar de lição, né? E ter equilíbrio nesses momentos, por mais que seja difícil. E também outro ponto é que o 15... Só essa questão ainda que eu queria saber. A diferença entre o cristão e o não cristão, a morte, para eles, não cristãos, já era o desespero. Porque é o fim. Não enxerga mais nada além disso. Acabou. E aí começa o desespero. O crente, quando um familiar morre, vem a falecer, se entristece. Mas não tem lugar para desespero, para o crente. Porque a morte não é o fim. Então, nesse sentido, a gente vai se entristecer porque há separação, né? Nós nos amamos, nós queremos o nosso ente querido junto com a gente. Então, a partida de um ente querido nos traz tristeza, sim, claro. Isso é natural. Mas às vezes eu tenho visto em famílias, pelo menos ditas como cristãs, e mostram verdadeiro desespero. Acho que não cabe para o cristão o desespero.
Tristeza, sim. Desespero, não. Desespero é para quem não tem mais esperança nenhuma, que é o incrédulo. Ele se desespera mesmo porque para ele acabou tudo. Né? Só queria fazer essa colocação. E é interessante vermos a comparação num velório versus um velório de um não cristão. A forma, por exemplo, quando vamos a um velório de um irmão cristão, é sempre de canto, é sempre de um consolo pelo fato da separação, né, dessa família, dessa pessoa, mas não é, como o pastor diz, não é um desespero, não é de se jogar no caixão, não é de ficar gritando, me leva, eu quero ir contigo, ou sai daí, entendeu? Não é aquele desespero, simplesmente a gente se vê mais tarde, a gente se encontra novamente. Você foi adiante, e me aguarde lá que a gente vai se encontrar. Então, essas coisas nos levam a nos motivar e a nos dar esperanças mutuamente, porque a gente tem essa esperança. A esperança de que hemos de nos encontrar novamente. É isso. Eu vi isso, né, quando eu fui pela primeira vez a um velório de uma pessoa cristã, eu fiquei até desconfortável com um ambiente alegre. Eu falei, o que eu faço aqui? Meu Deus, nunca tinha visto algo parecido. Era realmente um ambiente alegre, de ter essa certeza de reconhecer a Cristo. Outro ponto interessante que eu achei desse capítulo é o versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Isso aí quer dizer, então, que Paulo está dormindo, aguardando a volta do Senhor, assim como nós hoje. Então, isso aí quebra um bocado de paradigma, um bocado de teorias que tem por aí, que não tem jeito. Todos que já morreram, todos que estão vivos, vão experimentar a presença do Senhor juntos. Então, isso é uma lição, isso é algo que a gente tem que frisar sempre. E não tem ninguém lá no céu olhando pela gente, a não ser Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, precisa a gente entender esse conceito também, porque a gente vê muita discrepância, muita coisa errada aí pelo mundo, que as pessoas pregam e falam que não há jeito. Paulo, Pedro, os apóstolos, Lázaro, Maria, estão todos lá, dormindo, e nós juntos, vivos e mortos, vamos encontrar Jesus lá na glória, no mesmo momento. É interessante essa colocação, quando a gente às vezes fala assim, fulano já está com o Senhor. A gente não tem uma compreensão como é que isso funciona realmente. Fala o seguinte, nada mais muda, né? Para quem já partiu, já faleceu, tá selado, não muda mais nada. Eu posso continuar crescendo na minha vida espiritual ou não, depende muito do meu querer, né? Mas quem já partiu, quem já não está mais aqui, ele não vai mais ter mudança alguma, porque já encerrou para ele, né? É como se a volta de Cristo já tivesse acontecido para ele, né? Nesse sentido. Paulo está nessa expectativa de que ele vai ver Cristo descendo, mas ele não teve essa oportunidade, não, porque ele já faleceu. Mas então é essa expectativa. Nós que estamos hoje aqui, como Paulo estava naquele tempo, né? Talvez possamos alimentar a expectativa de que acontecesse, mas não sabemos, porque isso pertence ao Senhor. O dia, Jesus, o Pai reservou para a sua própria forma de conhecer, ele que vai determinar isso aí. Verdade. E aí fica para mim a lição desse capítulo viver sempre com expectativa da volta de Cristo, buscar sempre um encorajamento mútuo entre os irmãos e trazer um bom testemunho ao mundo, né? E aí, junto a isso, fica a missão também de trazer nossos familiares. Eu que vim de uma família não cristã, eu fico muito triste. E é a missão da minha vida, assim, trazer as pessoas que eu amo para perto de mim, amigos, parentes, para Cristo, porque é desesperador saber que essas pessoas que não conhecem a Cristo
elas podem falecer e realmente, infelizmente, não ir para o mesmo caminho que o nosso. Então, é isso. Temos alguma coisa no chat? Não. O chat hoje está tímido, mas é isso. Mais algum comentário sobre o capítulo? Acredito que a parte mais importante já falamos, já comentamos. E como hoje o pessoal está tímido, vamos dizer que eles entenderam tudo. É uma forma de ver, né? Mas forma positiva de ver, né? Somente para complementar mais uma vez, o Fernando colocou assim, quando começa e quando termina. Começa a santificação, deve começar no dia da minha conversão. A conversão é um ato, a santificação é o processo. Processo que começa ali e só termina quando chega o final, ou da minha vida, ou a volta de Cristo. Maravilha. Exatamente. Para encerrar esse estudo de hoje, eu vou pedir para o nosso pastor orar, né? Sendo que muito estudo, muito de aprendizado. A gente aprendeu aqui um pouco mais da palavra de Deus. E aqui que os irmãos já aprenderam algo novo, assim como eu aprendi, que o Senhor possa também mais trabalhar na vida de cada um de nós. Ok. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer aqueles que participam do nosso estudo aqui. E como isso aí está na rede social, que possam, quando tiverem acesso a esse conteúdo, serem abençoados por Deus. Nós temos certeza de que Deus há de abrir os seus corações e a sua mente para que possam entender essa verdade dessas escrituras sagradas. Muito obrigado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, que viveu tanto tempo no passado, distante do nosso tempo, da nossa vida aqui, mas o que ele experimentou e o que ele escreveu, no caso dessa carta àquela igreja em Tessalônica, essas verdades que aí estão e que falam diretamente ao nosso coração nos dias de hoje. Ó Deus, que nós possamos viver cada dia do nosso caminhar aqui nessa terra com a preocupação de que o dia de hoje seja melhor que o de ontem, mais intimidade contigo, mais santificação, e que amanhã seja melhor que hoje. Nós possamos gradativamente, passo a passo, paulatinamente, conseguindo conquistar, galgando mais e mais santificação, que só tu podes nos dar. Teu Santo Espírito que em nós habita, possa fazer com que haja realmente essa harmonia interior, para que possamos alcançar o objetivo que tu traçaste para cada um de nós. Ser com cada um, ó Deus. Abençoa Emerson, abençoa Fernando, que estão comigo nessa sala, nesse momento, e que tu possas abençoar todos aqueles que tiverem oportunidade de entrar em contato com esse conteúdo, que é da tua palavra, é o teu evangelho, é os teus ensinos que aí estão para fazer diferença em nosso viver. E nós queremos aprender mais e mais, queremos crescer mais e mais em santificação, porque esse é o teu objetivo e que isso seja sempre o nosso propósito também, em nome de Jesus. Amém.